Olá, estamos com mais um vídeo. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. E hoje eu quero falar um pouco com vocês sobre um versículo que se encontra em Cantares de Salomão, que diz que as pequenas raposinhas destroem as grandes vinhas. E quando nós analisamos melhor esse contexto, até porque está dentro de uma questão de poesia e é uma poesia hebraica, e a poesia hebraica tem as suas peculiaridades, mas esse versículo ele está relacionado ao contexto da época dos antigos hebreus. As raposinhas, elas não eram vistas pelos vigias. Na época antiga, faziam-se torres e os vigias sentavam-se em cima das torres e olhavam as vinhas, os pastos, para verem se não estava vindo alguns roubadores e se também não estava vindo inimigos para a guerra. Então era comum nos sítios, nas propriedades antigas, ter uma torre de vigia, onde ficava ali um homem sentado ali em cima, olhando para todos os lados, para guardar tanto a vinha, quanto os gados, quanto as plantações, e também para anunciar caso viessem os inimigos. Agora, as pequenas raposinhas ali no livro de Cantares têm um significado interessante, porque elas não eram vistas pelos vigias, elas eram pequenas, e os vigias olhavam de cima para baixo, e parecia que estava tudo normal nas vinhas, mas as pequenas raposinhas, elas roíam o caule perto da raiz, o tronco ali perto da raiz, e na hora que caía o pé de uva inteiro. Então não tinha como mais usar aquele pé de uva. Elas não pegavam um cacho ou outro cacho. O objetivo era roer as bases e derrubar totalmente a plantação. Agora, as pequenas raposinhas que não eram vistas, às vezes dentro do casamento também não é visto. Por exemplo, são pequenos gestos que faz toda a diferença na vida de um casal. Não é os grandes presentes, até porque uma mulher íntegra, ela sabe o esposo que tem, ela sabe a economia da sua casa, ela sabe aonde ela pode pisar, o que ela pode comprar ou não. Agora, os pequenos gestos, as pequenas palavras, as lembranças, isso alimenta o casamento. E tem algumas palavras, algumas coisas que acontecem, que são iguais às pequenas raposinhas. Vai minando aos poucos até terminar com a plantação. Eu vou falar aqui algumas coisas muito importantes que desonra tanto o homem quanto a mulher, e você no seu casamento tome muito cuidado para que isso não aconteça. Não fale bruscamente e nem inferiorize o seu cônjuge na frente de pessoas. Não faça comparações. Por exemplo, nossa, como a minha esposa está gorda. Nossa, como o cabelo dela está feio. Não elogie mulheres perto da tua esposa. Aliás, não elogie mulheres em lugar nenhum, no sentido da sua beleza, no sentido do seu corpo, porque isso é errado, pecado e antiético. São coisas que parecem pequenas, mas vai minando. Quando você não lembra das datas e a pessoa ali está esperando, nem que for para você convidar para ir comer um lanche, mas você esqueceu. Mas não esquece de outras coisas que você gosta. Uma outra coisa que vai minando também o relacionamento são palavras pesadas, palavras de baixo calão, aspereza no tratar, no conversar. Isso vai acabando com o relacionamento. Uma das coisas também que nós precisamos analisar na Bíblia é que 1 Pedro capítulo 3, versículo 7, diz que a mulher é o vaso mais frágil.
ela precisa ser honrada, ela precisa ser cuidada, ela precisa ser zelada, ela precisa ser provida e não maltratada. Uma outra coisa também, um outro princípio que parece pequeno, mas aos poucos vai derrubando totalmente a vinha, vai destruindo totalmente o casamento. É quando só um quer se satisfazer nas relações, seja sexual, seja financeira, seja na parte que for. A pessoa que está se doando para que o outro se realize, mas ela não se realiza, ela se sente usada. E se sentir usado ou usada com o tempo cansa e vai gerar divórcio. E o cônjuge, ele tem que satisfazer a esposa, mas a esposa satisfazer o marido, em um consentimento mútuo, onde exige muita comunicação. E uma das prioridades do relacionamento tem que ser uma boa comunicação em todas as áreas do casamento, para que um cônjuge saiba do outro os limites e o que um cônjuge e outro gosta, para que possam sair satisfeitos depois de um acordo e não feridos. Nós somos libertos em Cristo, nós somos pessoas que fomos transformados pela palavra de Deus, nós somos pessoas que precisamos tomar cuidado com as pequenas raposinhas. Presta atenção nisso que eu vou falar para você, homem. E você, homem, que não concordar com isso, o problema é teu, mas você está errado. Não existe amizadão de homem com mulher. Existe respeito, cumprimento, relações de trabalho, mas não existe mensaginha no WhatsApp, não existe mensaginha no Instagram, não existe mensaginha de carinho, de elogios. Isso é totalmente antiético para um homem saudável, maduro, embasado na palavra de Deus. Isso não existe. E nós temos que tomar cuidado, porque essas coisas, se acontecer no casamento, vai minando a relação. E o casamento vai acabando aos poucos. Você, mulher, honra teu esposo também, não maltrate ele perto das pessoas, não inferiorize ele perto das pessoas, não fale coisas que rebaixem o homem, porque o homem tem uma honra. E muitas mulheres maltratam na frente das pessoas. Tenha moderação e tenha temperança quando você falar e quando você agir, para que o teu relacionamento seja saudável. E viva a sua vida, esse é um ponto muito importante, dentro dos seus limites e da sua condição. E não tente viver uma vida que não é tua. Mulheres sem condições financeiras querendo ser ricas e não são pobres. Viva a vida com o que você tem. Porque quando você endivida o teu marido, porque você se espelha numa outra pessoa, você está desonrando seu marido. Quantas pessoas ostentando o que não podem, o que não cabe, e os relacionamentos estão indo de mal a pior. Tenha tempo saudável, leia bons livros com a sua esposa, assista bons filmes, passeie nos lugares simples, mas passeie. Tenha tempo de qualidade com a tua família. Namore bastante, com respeito. E nessa parte eu quero dar um conselho para vocês, casal. O homem que veio de relações mundanas, de pornografia, de prostituição, saiba de uma coisa: você casou com a sua mulher e a sua mulher não é aquelas mulheres das relações pecaminosas. Então não faça com ela aquilo que desonra ela. Você sabe do que eu estou falando. E mulher, você mesma coisa. Um relacionamento saudável, ele é pautado na palavra de Deus, e a base que governa esse relacionamento é a Escritura. Não é nem o machismo, não é nem o feminismo, e não é nem o que os outros pensam.
não é as ideologias e não são as teorias, é a palavra de Deus. Agora, se você, homem, não conhece a palavra de Deus, como que você vai cuidar da sua esposa? E você, mulher, que não conhece a palavra de Deus, como que você vai honrar o teu esposo? Nós estamos vivendo uma dificuldade enorme, porque os casamentos estão acabando. Eles estão acabando, aliás, estão acabando por pequenos pontos acumulados e chega uma hora que explodem. Ninguém aguenta mais. São as pequenas raposinhas. São pecados não perdoados, são relação mal resolvida, são coisas que aconteceram que não houve diálogo, são datas esquecidas que não houve remuneração, vidas que se contradizem, mas não se acertam, e tudo isso vai desgastando o relacionamento a ponto de uma hora acabar. Não acaba de uma hora para outra, acaba aos poucos. Um homem desonrado uma vez ele suporta, um homem desonrado duas vezes ele suporta, mas desonrado sempre ele cansa. E assim também é a mulher. A mulher sábia edifica a tua casa. Um homem que tem uma mulher tola, ele aguenta a tolice dessa mulher por um tempo, mas ele não aguenta para sempre. Alinhe a tua vida como casal na palavra de Deus, na presença de Deus. Orem juntos os casais e vivam uma vida plena. Se abram, comuniquem, converse entre vocês, que haja uma boa comunicação e que vocês entendam um ao outro. A vida é bela, o casamento é lindo e nós estamos vendo divórcios e mais divórcios dentro das igrejas evangélicas. Que Deus tenha misericórdia de você, homem, de você, mulher, que se diz cristão. Deus te deu um esposo, e esposo, Deus te deu uma esposa para vocês viverem juntos e felizes. Não deixem as pequenas raposinhas destruir a sua vinha. Que Deus te abençoe e te guarde. Leia livros do Jaime Kemp, ouça ministrações de Josué Gonçalves e você fortalecerá o teu relacionamento e teu casamento. Eu sei que esse vídeo de casais, ele não chega em muitos lugares, mas pode ser que chegou até você, para que o seu casamento seja ajustado. Deus abençoe. Até um próximo vídeo.